¿Cuál fue la mayor injusticia de todos los tiempos? La mayor. Del Señor Jesucristo. La crucifixión del Señor Jesús. La crucifixión del Señor Jesús. De hecho, esta fue la mayor injusticia de todos los tiempos. E me espanta, porque o Espírito Santo me estava despertando sobre este tema. Porque como podemos fazer uma campanha de injustiça sem tocar em el principal tema e a principal injustiça, que foi a morte de Jesus e morte em la cruz? Não foi uma grande injustiça? Sim ou não? Então, Ele nos compreende, porque Ele passou por la injustiça. Pior, Ele cargou sobre si a injustiça de todo o mundo. O texto diz, o versículo 33, se você trajo a Bíblia, diz assim, ou então ponga em pantalla. Quando chegaram ao lugar chamado La Calavera, crucificaram allí Jesus e a los malhechores, uno a la derecha e outro a la izquierda. Jesus dizia, Padre, perdónalos, porque não sabem lo que hacen. E que hacían eles? Echavam suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aún los gobernantes se mofaban de él diciendo, a otro salvó, que se salve a sí mismo. Si este es el Cristo de Dios, su escogido, entonces los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo que si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Bien, usted sabe lo que es la crucificación. Usted ya ha estudiado sobre esto, usted ya ha parado um determinado momento de sua vida para reflexionar nesse tema, para transportar-se ao pé da cruz, como se você pudesse estar allí em aquele momento. Porque, desde uma perspectiva histórica, ponga atenção em los detalhes, por favor. Buenos dias. Deus me hará justiça. Buenos dias. Então, desde uma perspectiva histórica, claro, com registros romanos, arqueológicos e bíblicos, como acabamos de lerlo, nos mostra que a crucifixión foi uma das piores maneiras que o homem ha inventado para executar a alguém, para matar a alguém. Uma das maneiras mais crueles jamás inventada por el homem para herir, lastimar su semejante, para quitar-lhe a vida a uma pessoa. E isso é impressionante, porque a crucifixión era para os escravos que haviam desertado, que se fugaram, verdade? Aqueles que eram desertores. A crucificação era para os criminais mais peligrosos da época, e a crucificação era principalmente para quem se rebelava em contra de Roma. Então, Jesus foi condenado como se fosse rebelde em contra de Roma. ¿Me explico? Bem, e esta crucificação, qual era o objetivo de esta muerte, de este martírio, de esta execução? Bem, em primeiro lugar, humilhar a esta pessoa que estava sendo executada publicamente. Então, ela foi desenhada para que esta pessoa que estava sendo crucificada, además de ser avergonzada e humilhada, ela passara por um dolor indescriptível nesse momento. Ou seja, que ela muriera, sin embargo, antes de la muerte, que sufriera muchísimo. Ok? Bem, como começava a crucifixión? Estamos falando de Jesus, que chegando ao Calvário, ao Gólgota, a este monte de la calavera, allí lo crucificaram. Parece tão sencillo, não? Mas eu estava vendo, estava lendo sobre a crucifixión, sobre estes relatos históricos, estava vendo que ela começava com a flagelação.
¿Qué es la flagelación? Entonces el condenado, el pobre, lo sujetaban a un cepo, las manos estaban sujetadas a un cepo, su espalda estava descoberta, e ellos tomavam um látigo com tiras de cuero, em las pontas tinha como que pedacitos de huesos ou pedacitos de metal, e allí el pobre era azotado, 40 azotes, implacablemente. Estos azotes eram tão fuertes que se desgarrava a carne del pobre que estava sendo ejecutado, de maneira que se exponia los músculos e a veces incluso los huesos de esta persona. Tamanha violência de esta flagelação. Muitos nem sequer soportavam a flagelação. Alguns se moriam allí mesmo, desangrando-se, ou lhe davam um colapso nervioso e se moria allí mesmo. Então, Jesus passou por la flagelação em primeiro lugar. Lo azotaram, lo massacraram. Como diz a Bíblia, ele foi molido. Pero les pergunto, e qual foi o crime que Jesus havia praticado? É injustiça. Por isso que les digo, a maior de todas as injusticias foi a crucifixão. Então, em seguida, obrigavam a este condenado pobre a carregar a cruz. Em verdade, só a asta horizontal, só o braço de la cruz, que pesava aí alrededor de 50 quilos, solo esta parte. Não nos olvidemos que Jesus, em la noite anterior, havia passado uma noite em velas, porque estava em el huerto de Getsemaní, e a Bíblia diz que ele orava intensamente, porque sabia lo que ele ia a passar, e a Bíblia diz que se reventou os vasos capilares, e su sudor se convertiu em sangue, tamanha agonia. Então ele passa uma noite em vela, sem comer, sem beber, em seguida já é condenado, seu corpo estava debilitado, estava débil, lo flagelaram de uma maneira insana e lo obrigaram, porque essa é a parte da condena. O condenado tinha que carregar com a culpa. Então, esta via crucis, que la conhecemos, se você já foi a Israel, não sei se você passou por la via crucis, se não ha ido todavia, Jesus lhe vai prosperar para que você pueda ir. Venga amanhã que Jesus lhe vai prosperar. Claro, venga el lunes buscar. Então, esta via crucis, onde o condenado carregava esta pesada cruz, 50 quilos, estando flagelado, debilitado, avergonçado, e a multitud lo acompanhava. Era uma vergonha. Como quem disse assim: caramba, eu sou el culpable, estou carregando mi culpa. E durante estes 700 metros aproximadamente, 700 metros hasta este monte de la Calavera, que lo conhecemos como Calvário, ele levava sua condena, hasta chegar a este ponto onde seria executado. ¿Me estou explicando? Buenos dias. Deus me hará justiça. Não se duerma. Chegando a esse determinado lugar, el Calvário, el Gólgota, então a Bíblia diz que lo crucificaram. Não foi isso que você leu comigo? E como era a crucifixão? Então clavavam. Em verdade não eram as manos, não estamos acostumados a dizer que eram as manos, pero não há como, se foram as manos se desgarraria. Clavavam sua muñeca. Se você aprieta sua muñeca, perceba que há dois huesos, verdade? Sim. Dois huesos. Como se chama, doutor? Rádio e cúbito. Muitas graças. Então, estes dois huesos se clavavam um clavo entre os dois huesos, sem romper-los, sem fracturar-los. Então, havia uma técnica para hacerlo, para que o pobre não pudesse de nenhuma maneira escapar-se. Então, lo clavavam com as manos, sus pies lo poniam uno sobre o outro, e com um clavo de aproximadamente 18 centímetros, clavavam os dois pés. E o pobre crucificado, desnudo,
desnudo, avergonzado, para que todos lo vieran em um lugar alto e público, porque era uma maneira de causar assombro a todos os demais, para que nadie se levantara em contra de Roma. Era como que uma lecção, um castigo público. Então o pobre se quedava allí. Quanto se tardava para que uno muriera? Bem, depende. Há relatos de pessoas que han muerto em solamente 3 horas, não suportaram a cruz em 3 horas e murieron. E há relatos de pessoas que han durado 2 a 3 dias, imagine-se, gimiando. De acordo com São Marcos, capítulo 15, se não me equivoco, versículo 25, ele dijo que Jesus, ele suportou 6 horas na cruz. Quantos? De las 9 da manhã a las 3 da tarde. Lhes estou descrevendo a maior de todas as injustiças de todos os tempos, porque dentro de pouco vamos a participar da Santa Cena. Muito bem. E como que uno moria? Qual era a causa da muerte? Os doutores, ajudem-me, por favor, doutor Juan José. Qual era a causa da muerte? Bem, imagine-se, se uma pessoa estava, permita-me, se uno estava com suas muñecas clavadas, de acordo? Com um pé clavado sobre o outro. Imagine-se a posição incômoda, seu corpo quedava como que colgado. Então isto dificultava a respiração. Ele começava a asfixiar-se. Então esta asfixia progressiva, para que ele não se asfixiara, ele tinha que fazer força nestes pés que estavam clavados, para agarrar um pouquinho de aire. Caramba, imagine-se o esforço constante. Calambres em todo o corpo. A Bíblia diz que seus huesos estavam todos fora do lugar. Então, isso obviamente que generava uma arritmia cardíaca constante a causa deste desangramento, não? E chegava um momento em que o corpo colapsava. E nesse colapso, nós outros escutamos a voz de Jesus gritando: consumado es. E lhes pergunto: que é que nos foi consumado em la cruz? Você se recuerda lo que estava escrito em la cruz? Jesus de Nazaré, rei de los judíos. Esta foi a condena, o motivo de la muerte de Cristo, rei de los judíos. Ele nunca se proclamou rei de los judíos, se proclamou rei de reis. Ele vino trazer um reino espiritual e não um reino humano. Amém. Então, aí nós outros compreendemos, por exemplo, em Salmo capítulo 22, se quer anotá-lo, seria bom que você lo leyera em sua casa. Salmo capítulo 22, quando Davi descreve a crucifixão, allí há uma profecia, porque allí nos mostra claramente que ele estava sendo clavado de pés e manos. Nos mostra claramente que ele tinha sede, nos mostra claramente que foi avergonçado, que se estavam burlando de ele e de suas roupas. Em Isaías 53, quando diz que ele cargou sobre si nossos dolores, nossas enfermidades, descreve exatamente a flagelação quando ele foi azotado. É impressionante. E se você abre a Bíblia em Zacarias, o profeta, capítulo 12, capítulo 10, el versículo 12, você verá escrito na frase increíble, diz assim: mientras que lo miravam, lo traspassavam. Mientras que lo miravam, lo traspassavam. É decir, pessoas em épocas diferentes, em épocas distintas, conseguiram ver a crucifixão e descrevê-la. E nós outros, muitas de las vezes, cristianos, não conseguimos ver lo que é a cruz, lo que foi a crucifixão e a importância disso para você e para mim. Buenos dias. Está muito débil. Deus me hará justiça. Amém.
Les estou dizendo isto por quê? Porque a cruz não foi só uma maneira horrível de execução ou de morte. A cruz foi o altar de Deus à la humanidade. A cruz foi o altar de Deus à la humanidade. Ele ofereceu seu único hijo, unigênito. Lo sacrificou, lo colgou de uma cruz. E hasta que a última gota de sangre se cayera en la tierra, el Padre estaba sacrificando el Hijo por su injusticia, por mi injusticia, por su pecado, por mi pecado, por sus errores, por mis errores, justo para que uno não venga a cargar estas injusticias, justo para que nosotros tengamos acceso al reino de Dios. Amém, gente? Então, caramba, por isso que Ele compreende nossa injustiça. Porque ele foi traicionado por um discípulo, sim ou não? Outro discípulo lo negou, não é assim? Outro dudou de ele, queria ver a señal de los clavos. Ele sabe o que se passa com você, mamá, papai, esposa, hijo, obispo, pastor, esposa, seja quem seja. Ele conhece de nossas injusticias. Amém. Pero a vezes nos falta, não sei se está correto esse termo, nos ponemos em los sapatos de Jesus, ou em las sandálias de Jesus, melhor dito. Nos transportarmos para el pie de la cruz e ver el Hijo de Deus desangrando-se, desfigurado, com seu corpo todo torcido a causa del pecado. Ele estava levando sobre ele mi pecado, mi error, mis enfermedades, mis maldições, mis injusticias, para que eu não necessitara sufri-las. Amém. Esta é a Santa Cena. A Santa Cena é como se você tomar em manos um pedacito de pão e um pouquinho de jugo de uva e se transportar al pé de la cruz. Como se você pudesse cerrar seus olhos por um minuto e imaginar o Rei de Reis, o pobre desnudo, desangrando-se, gimiendo em la cruz, e que este sangre, ou esta sangre e este pão me han dado vida e vida eterna. Amém. Que hubo um altar de salvação, hubo um altar para justificar-me. Então, quando o Senhor nos pide algo, estamos em uma campanha. Quando o Senhor nos pide algo, Ele espera que uno, al menos, tenha a sensibilidade de dizer-lhe: "Heme aqui, Senhor. O que tu has hecho por mim não se compara com nada." Amém. E para quem já lhe entregou toda a vida, não há dificuldade em entregar-lhe nada que ele queira. Amém.